Muito bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Linhas Metropolitanas. E hoje eu vou comentar aqui um pouco sobre o que as empresas estão fazendo para combater essa nova pandemia global, desse novo vírus que surgiu aí no final do ano passado lá na China, já está se instaurando aqui no nosso país. Em uma entrevista coletiva concedida pelo governador do estado de São Paulo, João Dória Júnior, na última segunda-feira, dia 16, foi dito que é esperado pelo governo que as ações de restrição de circulação de pessoas tomadas até então, como por exemplo o fechamento de escolas, universidades e espaços públicos de entretenimento, bem como a mudança de regime de trabalho de alguns servidores públicos, especificamente aqueles com mais idade, aqueles idosos, para que eles possam fazer home office, né, ou como eles chamam de teletrabalho, sejam suficientes para conter o avanço do vírus no estado, sem que haja necessidade de uma mudança mais radical na operação do transporte público, tanto trens metropolitanos quanto o metrô e ônibus intermunicipais. Foi noticiado em vários veículos de comunicação na manhã de hoje, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro o governador Wilson Witzel já determinou uma redução de aproximadamente 50% na oferta de transporte público, justamente para tentar limitar o deslocamento das pessoas e tentar fazer com que elas permaneçam em suas casas até que passe este pico da epidemia que tem acontecido aí Brasil afora. Algumas empresas de ônibus também têm adotado medidas para tentar conter a disseminação do novo vírus, como por exemplo a Benfica BBTT, que opera linhas intermunicipais lá na área 2 da Grande São Paulo, que compreende os municípios de Barueri, Itapevi, Jandira, entre outros. Ela anunciou que os ônibus urbanos que operam pela MTU e contam com ar-condicionado vão passar a circular com o equipamento desligado. Eles ainda deverão rodar com todas as janelas abertas por tempo indeterminado. Há atualmente aproximadamente 15 ônibus que operam linhas intermunicipais da MTU que contam com ar-condicionado e com esse sistema de abertura de janelas e que rodam em linhas como, por exemplo, a 345, a 350 e a 850. A empresa conta com alguns ônibus também com ar-condicionado, mais com vidros lacrados, como, por exemplo, as que são usados em uma linha municipal da cidade de Barueri e alguns que são utilizados em serviços de fretamento, para o qual a empresa oferta a diversos clientes aí no estado de São Paulo. Estes, segundo ela, terão seu filtro de ar trocado a cada 2 dias para que não haja acúmulo de bactérias no mesmo. Outra empresa que está atuando também e divulgou isso para nós é a Radial Transporte, que opera linhas intermunicipais lá no Alto Tietê. A empresa informou que intensificou os processos de limpeza dos coletivos nas garagens e, além disso, ela também passou a fazer limpeza periódica nos coletivos enquanto eles estão em operação, sobretudo nos terminais iniciais e nos terminais finais das linhas, como por exemplo lá no Terminal Norte de Suzano. As novas medidas consistem em limpezas de superfícies com as quais os passageiros têm contato direto, como por exemplo os balaústres, a caixa de recebimento de passagem, que é situado lá no banco do cobrador, como os vidros, por exemplo. Além disso, a empresa informou também que disponibilizou álcool em gel 70% no Terminal Norte de Suzano e que foram disponibilizadas gratuitamente algumas máscaras para passageiros idosos que passam lá pelo terminal, além de luvas disponibilizadas para a equipe de limpeza e para a tripulação dos ônibus intermunicipais para tentar amenizar o risco de contágio por parte da tripulação com o novo vírus. Lá em Sorocaba, a São João, que opera várias linhas intermunicipais, suburbanas e rodoviárias lá entre as cidades da região metropolitana de Sorocaba, também está intensificando o processo de limpeza mais profunda nos ônibus. Essa limpeza mais profunda que eu mencionei consiste na limpeza de superfícies de contato também, como os próprios assentos dos ônibus, os balaústres, os puxadores, os sinais de campainha, entre outros. Agora esta limpeza está sendo feita todos os dias com os produtos adequados para eliminar os vírus e bactérias, inclusive com os ônibus em circulação, como é o caso da Radial Transporte. A empresa disse que disponibilizou algumas equipes de limpeza para que façam essa limpeza interna dos coletivos, para eliminar os possíveis focos de transmissão de vírus, durante as viagens também, sobretudo nos terminais principais e terminais finais das linhas. Lembrando que essa atitude vale tanto para as linhas comuns e seletivas da MTU, quanto para os veículos que operam em linhas suburbanas, rodoviárias e serviços de fretamento pela Artesp. Na região metropolitana de Campinas, o consórcio BusMais também divulgou que está intensificando o processo de limpeza de todos os seus coletivos nas garagens, inclusive usando produtos como germinicidas e bactericidas
com uma maior concentração. Só que infelizmente uma das empresas desse consórcio acabou dando uma bola fora nesta terça-feira, dia 17, que foi o início da operação comercial com tabela horária de sábado em muitas das linhas, por exemplo, as linhas que ligam Hortolândia e Sumaré a Campinas. Diversos passageiros reclamaram nas redes sociais, marcando inclusive a MTU, e a MTU nos informou esses passageiros também que nenhuma empresa do transporte metropolitano está autorizada a operar com redução de frota. Ela informou ainda que já acionou a fiscalização para o caso das linhas do consórcio BusMais, da Transportes Capellini, e que, caso constatadas as irregularidades noticiadas e denunciadas pelos passageiros, a empresa será devidamente autuada. Aí, pessoal, voltando aqui rapidão para falar no vídeo que as linhas do consórcio BusMais continuam rodando com tabela horária de sábado mesmo agora à tarde, viu? Diversos passageiros relataram lá nas redes sociais, marcando o MTU, marcando emissoras de televisão e marcando a gente também. E assim, é uma tremenda irresponsabilidade do consórcio BusMais, da Aviação Capellini, da equipe de planejamento da Aviação Capellini, porque estão mandando relatos de ônibus superlotados e mandaram fotos até de filas grandes para embarcar nos ônibus lá no Terminal Campinas, e tudo isso em meio a uma grande epidemia que está acontecendo no país, que está se instaurando no país, que já aconteceu em outros países, e a MTU disse mais cedo que iria autuar as empresas por viagens não realizadas no caso, já que não está autorizada a operação de frota reduzida, mas assim, uma postura extremamente responsável do consórcio BusMais, e esperamos que pelo menos amanhã as linhas voltem a operar com tabelas normais de dias úteis e que a MTU faça seu papel enquanto gerenciadora do transporte metropolitano, defendendo principalmente o interesse e a segurança, sobretudo nesse momento, dos passageiros lá da região metropolitana de Campinas. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as notícias que nós conseguimos encontrar a respeito das ações tomadas pelas empresas operadoras e gerenciadoras de transporte público aqui no estado de São Paulo, sobretudo no transporte metropolitano. Creio eu que outras empresas também tenham tomado atitudes, como, por exemplo, ligar os exaustores dos ônibus com ar-condicionado e vidros selados para que haja uma maior circulação e renovação de ar dentro do coletivo. Eu vou continuar acompanhando as notícias que surgirem no meio do transporte quanto à disseminação desse novo vírus, e volto a fazer um vídeo aqui para vocês em caso de novidades. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê por aí no próximo vídeo.